Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Estão visualizando a minha tela? Olá, pessoal. Alguém me ouve? Bom dia, professor. Sim, Eu vou compartilhar aqui a tela. Eu gostaria de saber de você se está conseguindo visualizar adequadamente. Consegue me ouvir, visualizar a tela normal? sim. Então tá. Bem, pessoal, a gente vai começar hoje o nosso conteúdo. Então, na semana passada, nós fizemos a apresentação da disciplina, conversamos um pouquinho sobre o que a gente vai trabalhar aqui, explanamos as metodologias que a gente vai utilizar, como vai ser o processo avaliativo, e hoje nós vamos iniciar conversando esse assunto aqui sobre saúde ambiental e enfermagem. É o nosso primeiro contato aqui de conteúdo dessa disciplina. E a gente vai ver que o conhecimento sobre esses aspectos de saúde, de ambiente e a localização do enfermeiro dentro desse processo saúde, ambiente, ambiente, saúde, vai ser importante para a gente conseguir localizar a nossa disciplina dentro do curso de enfermagem e a importância dela como instrumento para formar bons profissionais que conseguirão atuar especificamente dentro de sua área, com uma perspectiva, uma visão muito ampla sobre essas questões de saúde e de ambiente. E antes de qualquer coisa, aqui a gente precisa entender o que é saúde, já que a nossa disciplina é saúde e ambiente. O primeiro momento aqui nós vamos entender o que é saúde e o que é ambiente, para a gente ver por que é que existe essa disciplina saúde ambiental. Então, segundo o Ministério da Saúde, né, o termo saúde, o conceito de saúde, não é simplesmente a ausência de doença, como um determinado tempo a gente pensava. Então, pensava-se antigamente que quem tinha saúde é quem tinha um corpo ausente de doenças, de patologias, de enfermidades. E aí, no decorrer do tempo, como tudo no decorrer do tempo vai se aprimorando, nós desenvolvemos um conceito um pouco mais amplo. Então, desde lá de 1946, ou seja, já faz algum tempo, né, 50, 70 anos atrás, já existia esse conceito que, segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social. E não apenas essa ausência de doença ou enfermidade, como se pensava anteriormente. Como no início praticava-se dessa forma. Mas não é crítica em relação a essa questão, a esse pensamento, porque nós precisamos nos localizar aqui. Nós estamos num processo de conhecimento, eu digo processo de conhecimento histórico, né? Então lá atrás ainda não se tinha essa percepção, não se tinha esse conhecimento. Quando eu digo atrás, eu digo desde o processo bem antigo, bem antes de 1946, né? Então, o entendimento desse processo nesse momento era simples, estava na fase inicial e as coisas elas vão se desenvolvendo no decorrer do tempo, inclusive os conceitos. E esse que está bem estabelecido hoje são conceitos dinâmicos ainda e que estão ainda em processo de mudanças, de inserção de outros fatores que serão considerados também como saúde. Então, nós ainda estamos nesse processo. Então, nesse momento, esse bem-estar físico, mental e social, nós vamos ver que ele influencia diretamente nos processos de saúde, né? No indivíduo saudável. Então, você ter um bem-estar físico, você ter um ambiente mental adequado e equilibrado, você viver num ambiente que propicia condições
para que todos esses fatores, bem-estar físico, mental, sejam possíveis de acontecer, né? Então, nós vamos ver que o bem-estar físico está relacionado, por exemplo, a determinadas práticas saudáveis, como o exercício, por exemplo. Mas se você vive dentro de um ambiente social, eu digo dentro de uma comunidade, em que não o ambiente em si não te propicia você realizar essa atividade física, por exemplo, e uma coisa influenciando na outra. O ambiente não propicia com que você tenha um bem-estar físico. O ambiente influenciando também num bem-estar mental, né? Então nós vivemos em um mundo, vamos dizer assim, caótico, né? De cada vez mais acelerado dentro dos processos que a gente vive. Então, esse ambiente que eu vivo é um ambiente caótico, é um ambiente que vai prejudicar a minha questão mental, o meu bem-estar físico, mental. Então, esses termos, né, eles estão intimamente relacionados e o agrupamento desses fatores de bem-estar físico, mental e social que vão propiciar a saúde. A gente vê aqui nesta figura que são diversos fatores, né, que vão estar relacionados a essa questão. Então, o bem-estar físico, a gente vai falar de exemplos, né, de bem-estar físico. Então, por exemplo, exercício físico. O bem-estar físico também está relacionado a uma alimentação adequada, porque eu preciso isso para manter em funcionamento o meu sistema vivo, o meu corpo adequadamente. Inclusive, para realizar uma atividade física, eu preciso também ter uma alimentação adequada. A gente vive atualmente essa era, né, de promoção das questões de diversos aspectos de atividades físicas. Então, aqui em Belém a gente tem muitas academias, a gente tem muitos centros que trabalham com essa questão. Então, o pessoal da educação física, personal trainer. É lógico que a gente tem que pensar sobre outros aspectos. Então, por exemplo, todas as camadas sociais que têm acesso, por exemplo, a essa atividade física? Não, né? Nós sabemos que tem vários fatores que influenciam nessa questão e é sobre essas coisas que a gente vai trabalhar. Então, o bem-estar físico está relacionado com atividades físicas, o bem-estar físico está relacionado com uma alimentação adequada, o bem-estar mental com práticas que nós vamos ver que influenciam nesse equilíbrio mental, como, por exemplo, meditação, leitura, a parte cultural que você participa, a integração com a sociedade, né, um bem-estar social, então viver em sociedade, viver em família. E, além de tudo, como eu falei para vocês, as coisas no decorrer do tempo se expandem, né? Então, todas essas questões relacionadas à saúde, como bem-estar físico, mental e social, elas estão relacionadas com o ambiente, que é o local onde nós vivemos. E nós vamos ver a influência desses ambientes, nós vamos conhecer os diversos tipos de ambientes para a gente poder se localizar. E é lógico que se uma coisa influencia na outra, como eu falei, alimentação influencia no bem-estar físico. Exercício influencia no bem-estar físico. Essas coisas também estão relacionadas com o ambiente. A gente precisa conhecer tanto esses fatores que promovem a saúde, tanto o ambiente onde essas pessoas vivem, porque essas coisas uma influencia na outra. Então, como eu falei, se eu vivo num determinado ambiente inapropriado para manutenção da saúde, esses fatores vão influenciar. E em um determinado momento, nós vamos ver, eu, profissional, enfermeiro, como é que eu me localizo? Onde é que eu me situo nessa questão? Nesse primeiro momento, situa-se na situação de entendimento o que seria saúde e o que seria ambiente. E depois, ao conhecer esses fatores, se posicionar como um profissional intervencionista. Nós vamos poder observar esses fatores, modificar esses fatores, para que nós promovamos a formação
de um ambiente propício para que a saúde exista, né? Para que tenha, como diz aqui a OMS, um bem-estar completo para o indivíduo, para a comunidade e para a sociedade. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esses fatores que promovem a saúde, o bem-estar físico, mental e social. Então, o bem-estar físico, ele refere às condições globais do corpo humano, além da sua saúde. Então, como é que está o meu corpo? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma imagem mostrando pessoas com uma certa idade, né? Idosos, terceira idade, aproveitando essas questões de se situar, de entendimento, por exemplo, de um bem-estar físico, de uma atividade física. Mas é lógico que nós precisamos nos colocar e pensar dentro desse sistema aqui e não esperar que envelheçamos para poder praticar essas questões. Mesmo porque tanto a saúde como esse fator da saúde, que é bem-estar físico, ele é um processo, né? Ele é um processo e a gente precisa entender e vivenciá-lo a todo momento, desde o nascimento até a nossa morte, para que a gente possa ter uma vida saudável. Então, o bem-estar físico ela refere às condições globais do corpo humano, além da saúde, como? Então, quais são esses fatores? A disposição, a autoestima, a motivação. Então, esses fatores são influenciados quando eu pratico, por exemplo, uma determinada atividade. Nós vamos ver que quando eu pratico, por exemplo, uma determinada atividade física, ela promove, né, comportamentos e eventos que beneficiam o meu corpo. Então, eu tenho aqui algumas características. Então, bem-estar físico é somente atividade física? Não, eu estou exemplificando para vocês uma perspectiva que promove bem-estar físico. Tem uma diversidade de outros fatores que estão relacionados com esse bem-estar físico. Então, eu exemplifiquei aqui para vocês a atividade física, né? E ela promove, através desse comportamento, atividade física, alguns benefícios, como, por exemplo, então, para que serve? Como é que influencia na minha saúde uma atividade física? Então, a gente tem alguns benefícios gerais, como, por exemplo, o aumento da força muscular, e isso é importante, eu preciso entender essa questão, porque eu me entendendo como indivíduo, eu vou saber que, por exemplo, no decorrer do tempo, conforme eu vou envelhecendo, eu vou perdendo massa muscular. Nós não podemos esquecer que nós somos um sistema altamente complexo e que sofremos mudanças no decorrer do tempo. Então, enquanto nós somos jovens, a produção hormonal está dentro da quantidade adequada, enquanto eu me mantenho ativo, a gente tem um perfil corporal. Quando eu vou envelhecendo no decorrer do tempo, eu vou perdendo essas características, e é lógico, a perda dessas características está relacionada aos fatores do meu corpo. Então, a perda, por exemplo, de força muscular, ela está relacionada muito com a questão da idade. Então, é por isso que recomendam uma atividade física regular, adequada, não exacerbada, porque eu preciso também saber o limite entre o que é benéfico e o que é maléfico. Então, uma atividade física exacerbada, contínua, manhã, tarde, 7 dias por semana, eu tenho que avaliar essa perspectiva. É lógico que quem avalia essas questões, quem faz essas prescrições de atividade física, é um profissional específico que estudou, que conhece toda a relação que acontece. Então, ele sabe o limite do benefício de uma atividade física, ele sabe o malefício ou a quantidade exacerbada, então ele não vai fazer essa prescrição. Ele avalia, por exemplo, dentro das diversas categorias ou classes ou grupos de idade, qual seria a atividade adequada. Profissionais de educação física, eles não vão fazer a prescrição de uma atividade física a mesma que eles fazem para um adolescente, a mesma que eles fazem para o adulto. Então, eu tenho que avaliar o indivíduo
né? E a avaliação permite agora eu prescrever, eu recomendar uma atividade física adequada para aquela faixa etária, para aquele indivíduo, né? Visto que todos somos seres humanos, mas temos as nossas peculiaridades, como a gente está vendo aqui. Então, na questão da força muscular, há uma perda. Então, se eu sou jovem, eu posso carregar 50 quilos na academia, mas um idoso não consegue fazer isso. Então, tem toda uma questão de equilíbrio e de entendimento. É por isso que eu digo para vocês que o curso superior, e eu falei isso na apresentação da disciplina, a própria disciplina que a gente está ministrando, ela é um conhecimento, primeiro, do indivíduo, de você, depois, o suporte que dá para vocês, teoricamente, para vocês terem entendimento, para que possam agir na área de vocês, né? Então, vocês olharão para esses indivíduos agora de forma diferenciada, porque tem esse conhecimento, inclusive fazendo intervenções. Eu estou falando de uma questão social, de pessoas que vivem na sociedade, que fazem essas atividades físicas em busca de saúde, que é o que a gente está conversando aqui, do bem-estar físico que promoverá a saúde. Mas essas avaliações, elas também se farão presente em outros locais e em determinadas outras situações. Então, eu posso fazer a prescrição para um idoso, né, um profissional de educação física, de uma atividade física que tem o objetivo de aumentar a sua força muscular para melhorar a sua vivência na sociedade, para ele conseguir realizar as suas atividades adequadamente no seu dia a dia. Mas dentro de um outro ambiente, como o ambiente hospitalar, o aumento da força muscular também é importante. Então vamos tentar trazer isso para dentro da nossa área, colocando uma situação, por exemplo, de um paciente acamado, um paciente internado, acamado em uma unidade de terapia intensiva, dependendo da patologia que o acomete, ele também vai influenciar nessa questão de força muscular. Então vejam, ele já tem uma interferência no seu processo de saúde, né? Ele já saiu da homeostase, que a gente chama, que é quando a gente o nosso organismo está equilibrado, está saudável. Então ele já tem uma perda, né? Ele já saiu deste ambiente que a gente considera saúde, e agora isto influencia em alguns fatores, como por exemplo o bem-estar físico. Então esse paciente, dependendo do tempo que vai ficar acamado, ele vai ter repercussões musculares, e é lógico que os profissionais... Então, quais seriam essas repercussões? Ele pode, dependendo do tempo que ele ficar acamado, ele pode ter atrofia desse músculo, e é lógico que quando eu tenho a modificação de uma estrutura, de um órgão, isto afeta na sua funcionalidade, afeta na organização do corpo e, consequentemente, na saúde. Então, pacientes que usam determinadas substâncias, por exemplo, sedativos, anestésicos, em ambiente hospitalar, quando ele sai de alta, quando ele consegue cessar aquele processo, aquela patologia que estava cometendo, ele sai realmente enfraquecido. Essa questão muscular, há uma perda, um dos fatores que é afetado, essa questão da força muscular. E é lógico que agora a inserção adequada de um fator atividade física irá promover a recuperação desse órgão, né, músculo, para que consiga voltar ao homeostase, ou seja, aquele bem-estar físico que está diretamente relacionado com a saúde. Então, no teu ambiente hospitalar, é lógico que o paciente não vai puxar ferro, não vai carregar 50 quilos. Ele precisa aumentar essa força muscular. É um profissional específico no ambiente hospitalar que vai trabalhar. Então, para a comunidade em geral, como eu falei, que vai fazer a prescrição dessas atividades físicas, ele fará para a sociedade em si, né? Para pessoas que querem uma atividade física para melhorar suas condições de saúde. No ambiente hospitalar, será um outro profissional, já não será mais o profissional de educação física. Será, por exemplo, o pessoal da fisioterapia que irá trabalhar com esse paciente
prescrevendo ou administrando ou fazendo uma atividade física para que esse paciente volte a ter uma recuperação, um aumento da força muscular e consiga, inclusive, caminhar sozinho. Na verdade, hoje essa prática já é muito comum no dia a dia. A fisioterapia ela já trabalha com o paciente no leito, porque ela sabe que esse paciente internado por um longo período, então o paciente ficou 1 mês, 2 meses, afeta todas essas condições físicas do paciente, inclusive na diminuição da força muscular. Então, o paciente ainda acamado, ainda internado, é submetido a determinados procedimentos, como, por exemplo, a fisioterapia motora, que a gente chama. Qual o objetivo? O objetivo de minimizar a perda de força muscular, a atrofia muscular, para que esse paciente, ao se recuperar daquela patologia que foi a causa de sua internação, já tenha o seu músculo ali minimizado dessas possibilidades de perda. Então é dessa forma que eu quero que vocês enxerguem. Enxerguem o bem-estar físico através de uma atividade física para a sociedade, para a comunidade em geral, nas suas diversas classes e categorias, né? Adolescentes, adultos, idosos, que vocês enxerguem a importância dessa questão da atividade física para o bem-estar físico e, consequentemente, para a promoção da saúde de nós, indivíduos profissionais da área da saúde, porque nós precisamos também nos cuidar, nós não somos homens de ferro, nós precisamos entender isso e não aplicar em outras pessoas, aplicar também dentro da nossa vida. Isso é conhecer-se, isso é utilizar do conhecimento, isso é entender a sociedade. E no último momento, né, no momento do nosso trabalho, da nossa atividade profissional, entender que essas coisas feitas em relação ao meu paciente, elas têm um objetivo, como eu falei para vocês aqui, exemplificando a questão do aumento da força muscular. A atividade física, ela também está relacionada a um dos benefícios. Então, além do aumento da força muscular, está relacionada com o aumento da densidade óssea, né? E a densidade, nós sabemos que os nossos ossos, eles não são compactos, né? Se a gente já teve a oportunidade de ver um osso, nem precisa ser um osso humano, porque os seres vivos compartilham determinadas características. Então, o osso de um animal, por exemplo, a gente vê que muitos deles são grandes e pesados, outros são mais porosos, mas nenhum deles são maciços, né? A gente tem uma medula óssea, por exemplo, que é a parte oca, que é onde estão elementos que a gente chama de medula, está presente. Então, a gente tem uma densidade, a gente tem um constituinte desses ossos, né? Então, a gente trazendo para a perspectiva da saúde, então, por exemplo, as mulheres, elas, a partir de uma determinada idade, elas se preocupam com determinadas doenças, determinada patologia que acomete os ossos, por exemplo. E aí, a partir dos 40 anos, o meu sistema ocorre uma perda, por exemplo, de elementos constituintes do osso, por exemplo, como o cálcio, e aí eu posso ter uma doença, uma patologia chamada osteoporose, e isso está relacionado com a densidade, né? Densidade significa peso, constituinte. Então, esse meu osso ele tem uma constituição adequada para que consiga suportar, por exemplo, a minha estrutura corporal, né? Então, isso está relacionado à questão da densidade óssea. E a atividade física, ela influencia, ela beneficia nesse sentido. Então, quem faz atividade física aumenta, ou pelo menos mantém a questão da sua densidade óssea. E é lógico que a gente precisa enxergar nesse aspecto. Então, se o meu ambiente de trabalho, eu trabalho, por exemplo, com idosos, é uma das preocupações que eu vou ter nesse sentido, né? E vejo que a preocupação ela não é só no sentido medicamentoso, né? Idoso, então eu vou prescrever cálcio e aí está tudo resolvido. Não, é o entendimento para você como indivíduo, porque você está também no processo de envelhecimento, é o entendimento para você fazer intervenções que pode ser medicamentosa, como eu falei para vocês, mas, acima de qualquer coisa, de entendimento que esses processos estão relacionados, podem ser feitas intervenções que estão relacionadas.
a questão da promoção da saúde. Então, a manutenção da densidade óssea no decorrer do tempo ocorre perdas, como eu falei para vocês, ela pode ser promovida por uma atividade física. A gente tem, por exemplo, uma estação internacional aqui no nosso planeta, em volta do nosso planeta. E os astronautas que estão presentes nessa estação espacial, eles sofrem muito com essa questão da perda de densidade óssea. Por quê? Porque eles estão num ambiente, olha aí, ambiente se fazendo presente de novo. A gente ainda nem falou do conceito de ambiente, ainda não falou dos tipos de ambiente, mas vejam como a questão saúde já está relacionada com o ambiente. Então, o ambiente da Estação Espacial Internacional, ela é um ambiente de microgravidade, é um ambiente diferente do ambiente terrestre. E isso influencia, por exemplo, na força muscular dos astronautas, na densidade óssea desses astronautas. Então, veja, ambiente influenciando em fatores corporais que, consequentemente, influenciam na questão de saúde. E aí a gente já começa a entrelaçar saúde e meio ambiente aqui dentro da nossa disciplina. É lógico que conhecedores que este ambiente influenciam nessas questões de densidade óssea, de perda de força muscular, faz-se algo. E aí, o que é que eles fazem lá? Se vocês já chegaram a ver alguma reportagem, é obrigatório que os astronautas façam exercícios, atividades físicas, cotidianamente, justamente para minimizar essas questões. Então, você vê o astronauta, lógico, lá uma microgravidade, amarrado numa esteira, uma esteira especial, para que eles mantenham essa atividade, esse corpo em funcionamento, para promover a manutenção dessas questões, como força muscular, densidade óssea. Porque, como a gente vê aqui, esses fatores estão diretamente relacionados com saúde. Então, saúde, vamos, como o conceito diz aqui, vamos tirar aquela questão de ausência de doença. Não, é uma diversidade de fatores que nós precisamos entender que eles estão relacionados, entender para poder intervir. Então, a intervenção aqui, a gente já consegue enxergar a intervenção dos astronautas, promovendo a atividade física, a intervenção dos profissionais da saúde, dos pacientes internados, para que minimize essas possibilidades, como a gente conversou aqui. Tá? Então, esses fatores são os benefícios promovidos para essas atividades físicas. Outro benefício da atividade física é a diminuição da gordura corporal. A gente vive, na verdade, dentro de um mundo em que a questão da obesidade é cada vez mais presente, né? Então, a grande parte da população, e muitas das vezes dentro de países desenvolvidos e países em desenvolvimento, como o Brasil, por exemplo, apesar de não ser todas as faixas populacionais que estão inseridas nessa questão aqui de obesidade, né? Que a gente tem uma questão de desigualdade social, desigualdade econômica, em que deixa determinados grupos sociais sem acesso a determinados fatores, como, por exemplo, fatores alimentares, tá certo? A alimentação inadequada dessa população, então a gente vê, por exemplo, países em desenvolvimento, e aí quando a gente avalia a questão do desenvolvimento econômico, a gente vê que isso também afeta nos fatores de saúde. Então, populações como, por exemplo, dos Estados Unidos, o índice de pacientes obesos é grande. E esse aumento nessa população obesa influencia em processos de saúde, inclusive aumentando os índices de determinadas patologias, principalmente patologias do sistema cardiovascular. E se nós formos ver, as patologias do sistema cardiovascular é a segunda causa de morte no mundo. E os Estados Unidos são campeões nessas questões, né? Então, quando eu tenho um indivíduo
quando eu tenho um profissional entendedor e conhecedor desses desses processos, e eu nem digo um processo pontual, individual, do meu paciente apenas, mas dentro da sociedade, como eu estou explanando para vocês. É olhar além, porque este indivíduo, vamos dizer assim, saudável, hoje, submetido a esses fatores inadequados, como, por exemplo, uma alimentação inadequada, que leva ao aumento da gordura corporal e, consequentemente, da obesidade, mais tarde ele será o meu paciente. Então, por que não intervir? Por que não criar políticas? E aí eu queria inserir vocês como enfermeiro dentro de todo esse contexto, de não se colocarem apenas como indivíduos que serão formados para atuar especificamente no cuidado dos pacientes. A vertente dentro da área de vocês é imensa, né? Então, por exemplo, eu vi nessa CPI que está tendo agora aí no Congresso, eu vi um profissional que foi chamado lá para explicar as questões da vacina. Ela era uma enfermeira. Eu assisti esse dia numa entrevista, como é que a gente diz? O interrogatório que fizeram com ela. E antes de qualquer coisa, ela se apresentou e ela era enfermeira. E aí ela mostrou, apresentou o currículo dela, olha, eu sou enfermeira, eu atuei nisso, eu fiz isso, eu desenvolvo. Então, lá na questão, eu fiquei assim, até impressionado, porque a gente costuma pensar, enfermeiro, hospital, cuidado do paciente. E a perspectiva é muito maior, e ela tinha perspectiva, né? Trabalhou em diversas áreas, em diversos ambientes. Então, trabalhava agora especificamente com as questões de vacina. Era a coordenação das campanhas de vacina, de distribuição de vacina para o país. E vocês podem trabalhar dentro de várias outras perspectivas, inclusive interferindo nessas políticas públicas, né? Trabalhando em áreas públicas que atuem dentro dessas questões aqui que a gente está trabalhando e que a gente está entendendo. Então, essa questão da gordura corporal, é lógico que ela é lenta e silenciosa. Então, uma sociedade em desenvolvimento, que agora tem acesso a alimento, mas acesso a alimento de forma inadequada, em quantidade além do que o corpo necessita, vai acumular isso daqui. Daqui a pouco ele será, provavelmente, o meu paciente infartado, o meu paciente com uma trombose, uma diversidade de patologias que acomete. Então, por que não promover? Por que não promover, através das atividades físicas, já que ela promove essa questão, a diminuição dessa gordura corporal? E eu já vi, por exemplo, uma época eu conheci uma equipe que trabalhava na saúde da família saudável na época. Eu acho que ainda existe aqui em Belém alguns bairros, algumas comunidades. Então, é lógico que eles trabalhavam cuidando as patologias já estabelecidas, mas eles também trabalhavam em outra vertente. A precaução, a prevenção e a promoção da saúde. Então, eles iam para a comunidade. Então, por exemplo, eu trabalho dentro de uma comunidade que tem um determinado número de famílias, e aí, primeiro eles faziam o diagnóstico da comunidade. Os agentes comunitários visitavam as famílias, identificavam inicialmente os constituintes dessa família, as condições econômicas dessa família, que a gente vai ver que também influencia nessa questão, as condições do próprio ambiente, tem água tratada, não tem água tratada, né? A tua moradia é adequada. Então, inicialmente eles faziam o diagnóstico do ambiente onde esses indivíduos com os quais eles iam trabalhar estavam. Por quê? Porque o ambiente influencia grandemente no processo de saúde. Faziam a identificação das patologias que acometia aquela comunidade. Então, e aí eles montaram o grupo dos diabéticos, o grupo dos hipertensos, o grupo das gestantes, o grupo das pessoas acometidas por determinadas patologias como hanseníase e tuberculose. Então, vejam só, eles foram para o ambiente, conhecer os indivíduos e o ambiente onde eles viviam, faziam intervenções imediatas, que é a questão do tratamento. Então, a equipe era constituída por uma médica, um enfermeiro, um agente administrativo, e um técnico de enfermagem
e os agentes comunitários, que eram integrantes da própria comunidade que eles viviam e que eles visitavam. Né? A questão desse programa é interessante porque o indivíduo, ao viver na comunidade, conhece bem mais, tem uma intimidade maior com aquela comunidade e consegue fazer um melhor diagnóstico. Então, faziam intervenções adequadas para aquela necessidade pontual, né? De emergência, vamos dizer. Mas também atuavam em outra perspectiva. Então, tinha momentos em que eles faziam palestras, reuniam o grupo dos idosos hipertensos, por exemplo, e faziam palestra mostrando o que era hipertensão arterial, como ela afetava o corpo, quais são as medidas que se pode tomar para minimizar essa patologia. Então, aí é uma intervenção sobre outra perspectiva, né? Então, eles estão ali dentro da comunidade, não só nadando contra a maré, eu dizia, porque nadar contra a maré vamos colocar dentro dessa situação, eu identificar dentro dessa comunidade, dentro desse ambiente, uma pessoa com uma eumintíase, por exemplo, uma verminose, eu tratar essa verminose e restituir essa criança para a comunidade e ela voltar a tomar água contaminada. Aí eu te pergunto, o que significa isso? Remar contra a maré. Então aqui, apesar de entender esse processo, eu remaria contra a maré. Então, ao conhecer, eu devo fazer essas intervenções seguras. E eu estou falando isso para vocês para ver o amplo espectro que você pode se situar. Então, não pense que serão formados apenas para trabalhar especificamente e nadar contra a maré. Não vamos pensar nessa perspectiva. Vamos pensar nessa perspectiva de mudança, de promoção. É longa e árdua, sim. Leva tempo para que haja essa mudança? Leva. Mas, por exemplo, mas então eu vou viver dentro do meu mundo de enfermeiro, vou prescrever o remédio para o euminto, daqui a pouco, a um mês, 6 meses depois, volto, eu prescrevo novamente, e aí a gente fica nesse ciclo vicioso. Eu posso interferir em outras questões? Posso. Eu posso olhar para o meu ambiente e tentar mudá-lo. Então, por exemplo, lá algo que eles faziam era, por exemplo, então eles identificavam que em uma determinada comunidade não tinha água tratada, não tinha água encanada, que eles chamam. Era poço de boca aberta, aquela cavada na terra. E aí eles identificavam, enviaram ofícios, né, para as entidades competentes que tratam do saneamento, e aí é uma intervenção, né, uma tentativa de resolver aquela questão. Não tem como colocar, já que é uma comunidade, olha, o encanamento da empresa de saneamento passa aqui perto, não tem como fazer uma ligação para essa comunidade? É lógico que isso não é. Eu saí, né, de lá da convivência com essa equipe e isso não foi resolvido, porque também leva tempo. Mas não é porque é difícil que nós não tentaremos, né? Sim. Na verdade, se a gente pensar como nós seres vivos, nós somos indivíduos do ambiente. Nós somos produto do ambiente. E também nós influenciamos no ambiente, como você está falando, né? Muitas das vezes, lógico, essa ação sobre o ambiente que depois trará consequências para mim, muitas das vezes, é porque não ter realmente condições. E aí a gente entra na questão social. Então, nessa mesma situação que eu estou falando aqui, houve a identificação de que não tinha água tratada, que a água era de poço aberto. Então, vamos fazer intervenção, vamos. O que é possível? De forma mais ampla, solicitar que tenha água, mas nós sabemos que isso leva tempo e demanda conhecimento, demanda vontade política, parte econômica, né? Então, não é fácil de resolver. O que é que nós podemos fazer de intervenção para que essa criança, daqui a pouco, ou 6 meses, não retorne novamente com a eumintíase? Vamos tratar essa água, né? Então, ia para a comunidade, dava palestra. O posto, a unidade básica, que na época ainda era unidade básica, né? Eu não sei se ainda tem, agora é UPA, né? Ela disponibilizava o hipoclorito de sódio. E aí a gente levava para a comunidade, fazia as palestras e integrava lá. E aí, uma outra entrave, um outro muro que a gente encontrava é a questão
da própria cultura da comunidade. Então, até no primeiro momento eles tratavam, mas depois, por exemplo, uma senhora relatava: não, o gosto fica ruim. Ou outra: ataca o meu estômago. Entendeu? Então, era algo que resolveria, pelo menos pontualmente, aquela questão ali. Então, iria eliminar as bactérias, os vírus, os eumintos da água, e aí ajudaria na questão da saúde. Mas bate nessa entrave que é a questão social. O trabalho é árduo, é isso que eu estou falando para vocês. E aí vamos para outra questão. Vamos pensar numa outra possibilidade. Vamos ferver a água. Ok, muda o gosto, vamos ferver. Ferver também é uma das metodologias que a gente utiliza para eliminar esses micro-organismos da água. E aí bate numa outra entrave social. A senhora diz: eu não tenho gás. Eu faço a minha comida no carvão ou na lenha. Vocês estão entendendo como as coisas são difíceis? Então a gente precisa um pouco sair do nosso mundo, do nosso ambiente que muitas vezes a gente vive, e olhar um pouquinho em volta. E eu não estou falando isso de outros países, não. Eu estou falando de coisas daqui de Belém, de comunidades periféricas em que essas coisas são muito comuns de acontecer, né? Mas é lógico, vai se trabalhando, porque a mudança é uma gota de cada vez, e no decorrer do tempo isso vai promovendo realmente mudanças. Então, essa questão aqui da atividade física influenciando nessa quantidade de gordura corporal. Vejam só, a gordura corporal ela não é ruim, é o excesso dela que é maléfico, né? A gente precisa para produzir hormônios, a gente precisa para regulação térmica, né? A gente precisa principalmente para armazenamento de energia. Evolutivamente, a gordura corporal é boa, porque ela é que nos mantém vivos. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma reserva lipídica de gordura e que se perde na mata tem um tempo de sobrevivência. Que se perde no mar, já aconteceram casos disso. Ela tem um período maior de sobrevivência. Por quê? Porque é um armazenamento de fonte energética, né? Agora, o excesso disso é prejudicial. Assim como, por exemplo, a atividade física em excesso é prejudicial. Então, entendam que é toda uma questão de equilíbrio, de entendimento para saber qual é o padrão correto, qual é o prejuízo do excesso disso, qual é o prejuízo da hipossuficiência dessas questões. Então, aqui no caso do aumento da gordura corporal, eu vou ter repercussões. Então, por exemplo, pode afetar o meu fígado, o acúmulo de gordura, que é a esteatose hepática. Essa gordura ela pode se acumular no meu sistema cardiovascular e daqui a pouco formar um trombo e fechar e eu ter a morte de um determinado tecido importante como o meu músculo cardíaco, por exemplo. Tá? Então, o pensamento e o entendimento dessas questões, e vejam só, que eu estou falando apenas de uma disciplina saúde e meio ambiente. Vocês precisam integrar isso com outras disciplinas que vocês vão trabalhar. Então, vocês vão, em determinado momento, em outra disciplina, falar de sistema cardiovascular, de patologias do sistema cardiovascular. Então, tem uma disciplina, vocês são do quarto, já tiveram, processos patológicos, já tiveram essa disciplina? Nos processos patológicos, lá se fala de doenças, de patologias cardiovasculares, né? Hemorragias, tromboses, a formação desse trombo pode ser uma placa de gordura que vai fechar uma determinada artéria, uma determinada veia que irriga um órgão importante. Então, eu preciso me localizar aqui. Então, essa questão se eu sei que ela é benéfica, o excesso dela é maléfico, eu vou aqui tomar cuidado. Tanto para mim como indivíduo, como para a sociedade na qual eu participo e para o meu principal alvo, que é o meu paciente, o meu indivíduo, o meu local onde eu estou trabalhando. Sim. O problema é o excesso e a fonte dessas gorduras, né? Sim.
O grande problema é que essas questões são multifatoriais. Então, vamos tentar aqui desenvolver uma ideia. Por exemplo, quando eu sou um indivíduo desta sociedade, deste ambiente, que tenho condições econômicas, por exemplo, eu posso escolher, concorda comigo? Eu posso comprar, ao invés de um óleo de soja ou uma margarina, comprar um azeite, por exemplo, né, de qualidade. E aí, lógico, é uma gordura que também ingerida em quantidade adequada é benéfica. Mas vamos pegar esse ponto, e o entrave social? O acesso econômico é todo mundo que tem. Se a gente olhar, a maior parte da população, ela vive sem acesso. E muitas das vezes lutam pela sobrevivência, lutam para obter nutrientes. E aí ela não tem condições de escolha, né? Então ela vai comprar o óleo de soja ou qualquer outro óleo que ela tem acesso naquele momento. Ontem, inclusive, eu estava vendo uma reportagem que exemplifica muito bem essa questão social aí, é que, por exemplo, no Rio de Janeiro, numa comunidade, tem uma ONG que distribui cestas básicas. E então, o que eles põem na cesta básica? Dentre as coisas, o óleo de soja. Que dentro de uma família que não tem condições, por exemplo, de comprar o azeite, como eu falei, que é caro, é o que tem e é o que ela vai utilizar. E ela precisa da parte lipídica ali. Então, era colocado. Devido ao preço, eles não têm mais condições de colocar isso na cesta que eles estão distribuindo. Eles retiraram. Então vejam que o que a gente fala aqui é o ideal, o certo, é a recomendação, mas a gente tem que. Cada situação é uma situação. É lógico que o ideal seria o quê? Promover para os indivíduos dessa sociedade um ambiente que propiciasse saúde. E quando a gente pensa isso, então, por exemplo, nas questões governamentais, a gente tem que pensar em saúde de forma mais ampla, em todos esses aspectos aqui. Então, se eu promovo para os indivíduos do meu país, da minha sociedade, um ambiente em que eles vão ter, vou voltar aqui no conceito, um ambiente em que promova o bem-estar físico, o bem-estar mental e o bem-estar social, eu pergunto, esses fatores não influenciarão diretamente na saúde? E parece até contraditório, mas a gente gasta bilhões minimizando os danos produzidos pela perda da saúde e deixa de investir em diversas outras questões que poderiam minimizar os gastos com a questão de saúde. Então não se pensa nessa questão. Uma das coisas é saneamento básico. Um tempo desse, não faz muito tempo, Ananindeua estava ali no topo das cidades, dos municípios que menos têm saneamento básico. Né? Então, para a gente não ir muito longe, ir aqui bem próximo da gente, é o município aqui bem próximo. Então, é lógico que eu preciso entender isto, preciso olhar para o meu ambiente. E como a gente fazia lá na equipe que eu conheci, fazer as intervenções que são possíveis, né? Não desistir, ser agente realmente promotor dessas mudanças. Então, a senhora hipertensa lá, eu posso encaminhar para a nutricionista do posto para ver o que ela pode fazer dentro da realidade dela, para ela diminuir o peso corporal e, consequentemente, fazer controle, por exemplo, da pressão arterial, né? Recomendar, por exemplo, as questões de encaminhamento para outros ambientes. Então, por exemplo, não tem condições, como no caso da comunidade, não tinha saneamento básico, vamos tentar falar com os órgãos responsáveis pelo saneamento. Não resolveu, vamos dar o hipoclorito. Não resolveu, vamos tentar ferver a água, né? E assim vai fazendo determinadas intervenções. Então, não tenho condições. Vamos tentar encaminhar ou entrar em contato com outros profissionais, como o pessoal dos assistentes sociais, que tem mais acesso a determinados programas e que enviam essas famílias que têm essas carências sociais. Tentativas, possibilidade. Nós vivemos num ambiente em que realmente não promove todas essas questões, mas a gente pode fazer as nossas interferências, tá? Então, a atividade física é algo que dá para fazer, mas muitas vezes o ambiente pode influenciar.
né? Então, se a comunidade que eu vivo é violenta, talvez não dê para fazer. Se a comunidade que eu vivo, as condições asfálticas não permitem muita lama, né? Então, tem todos os outros fatores. Mas, assim, é a recomendação, é a possibilidade. Hoje, a gente já vê algumas intervenções. Então, aqui em Belém, por exemplo, as praças, né, que tem os sistemas lá as academias ao ar livre, né? Então, eu já vi isso aqui em alguns locais, a presença dessas intervenções que realmente promovem. Então, por exemplo, alguém que tem um aumento de gordura corporal, tem obesidade, tem uma pressão arterial, uma caminhada, um exercício leve, recomendado, lógico, para o profissional adequado, é possível fazer isso. Então, a gente vê lampejos de intencionalidade dentro dessas questões para promover essas mudanças. Então, veja, a gente poderia falar atividade física, uma coisa bem simples, parece, né? Mas a gente vê os grandes entraves que a gente encontra aqui dentro dessa questão, dependendo do ambiente onde eu vivo. Então, ela está envolvida no controle também da pressão arterial, no aumento da autoestima, e isso também influencia na questão de saúde, na diminuição da ansiedade, né? Nós vivemos aqui dentro de uma população também que cada vez mais está desencadeando essas questões de ansiedade, essas questões psicológicas, e que, lógico, influencia dentro do processo de saúde. E é lógico que nós somos muito complexos e a gente está falando aqui sobre alguns aspectos. O outro ponto é o bem-estar mental. O que seria esse bem-estar mental? É o estado mental de equilíbrio e organização entre os fatores emocionais. Ou seja, saber fazer aquela regulação entre coisas positivas e negativas. Saber fazer a administração dessas emoções, né? Que estão muito relacionadas também com o ambiente, com o meio externo. É impossível nós vivermos em um ambiente e nós não termos influência desse meio, não termos influência desses fatores externos que nos afetam mentalmente, né? E é lógico saber fazer o equilíbrio entre essas questões, entre o que é positivo e o que é negativo, entre parar e avaliar e respirar se aquilo funciona, né? Então, muitas das vezes, a gente acaba se fechando dentro de um aspecto, e aí eu já chamo a atenção de vocês para a questão do bem-estar mental, do estado mental equilibrado para dentro da área de saúde, que é muito importante. Eu ouço umas frases, eu não sei se vocês já ouviram. Deixa eu ver se eu lembro aqui a frase, que é cuidar do amor de alguém, né? O pessoal da enfermagem fala muito isso, você está cuidando do amor de alguém. E eu fiquei avaliando, não está errado, tá, pessoal? Realmente, nós estamos cuidando de indivíduos que são importantes para aquela comunidade, que são importantes para aquela família, que são importantes, às vezes, para um único indivíduo, mas que ela é importante. Ela é um integrante, assim como nós, daquela sociedade. E é lógico que a dedicação e a promoção de um trabalho adequado da enfermagem é importante. O restabelecimento, como a gente vai ver daqui a pouco, dessas condições de saúde é importante e é esse o nosso objetivo, mas nós não podemos esquecer de nós, profissionais da área de saúde, que nós somos seres humanos iguaizinho àqueles que nós estamos cuidando, que somos afetados pelos mesmos fatores externos e fatores ambientais que aquele indivíduo. Então, você precisa se cuidar. Então, o que a gente está conversando aqui não é só para você extrapolar para o teu paciente, é para você trazer para você. A atividade física para você é importante, o controle da tua quantidade de lipídio, da tua pressão arterial, tudo isso é importante, porque senão eu vou me tornar um agente promotor de saúde doente. E eu acredito sempre numa via de mão dupla. Inclusive na questão do cuidado. Eu preciso dispensar cuidados, mas eu preciso receber cuidados.
E aí a gente vai falar um pouquinho aqui dentro da área de vocês. Qual seria esse cuidado? O cuidado de um ambiente de trabalho adequado, o cuidado de uma carga horária não exacerbada, né? E a gente vive aí essas questões atualmente da luta, né, pelo reconhecimento da lei que dá o teto salarial, piso salarial, teto salarial, as 30 horas que não vêm para esses profissionais. Você está entendendo? Aí eu te pergunto, há uma preocupação na outra via, ou seja, das instituições, do governo em direção ao indivíduo que vai promover? Então é lógico, eu não posso pensar como indivíduo, o profissional da saúde, o profissional da enfermagem, como uma máquina. Porque se eu penso nesse sentido, eu estou errado. Daqui a pouco eu estou adoecido, daqui a pouco eu estou cansado, e a gente vê que dentro da área da enfermagem, olhem, procurem ler e vejam o quão esses profissionais são afetados. Cargas horárias exacerbadas. Se vocês conhecerem ou já trabalham na área, sabe que muitos deles trabalham em mais de um emprego, saem do plantão noturno e vão para outro plantão. E aí, eu pergunto, esses fatores são benéficos para a promoção da saúde? Então, eu, como profissional da saúde, eu, como enfermeiro, estou me formando num agente promotor de saúde, mas eu sou um agente promotor doente. E aí eu tenho que olhar nessas duas perspectivas. Então, o que eu vejo aqui, não extrapole somente para o paciente, extrapole para você também, porque tem que ser essa via de mão dupla, certo? E aí multiplica isso pelos anos, né, que você fica dentro da enfermagem. E aí quando se pede, por exemplo, questões diferenciadas de aposentadoria para esses profissionais, não querem dar, né? Então é desta forma que a gente deve olhar. Então aqui na questão do bem-estar mental, e o que a gente fala é o teórico, é o ideal, é o que deve ser feito, né? É a busca desse equilíbrio entre coisas positivas e negativas, entre a administração dessas emoções e desses fatores externos, mas bem sabemos que não isso é fácil, mas é necessário fazer. Muitas das vezes é necessário você parar, você olhar, né? Como no caso da tua avó que você exemplificou aqui, muitas das vezes não se tem saída, né? Porque se eu paro, as pessoas que eu cuido e que eu sustento, vamos dizer assim, a minha família, acaba sendo afetada por essas questões. Então eu acabo, na verdade, me sacrificando nesses sentidos. E aí a saúde, né, em todos os aspectos vai se perdendo, principalmente na questão mental. E aí a gente vê os índices de suicídio aumentando dentro dessa área, os índices de depressão funcionam. Inclusive, essa semana eu tive notícia de um colega de vocês, já atua na área há muito tempo e que foi afastado por essas questões aí de síndrome do pânico, de depressão, dentro desse sentido. Só para exemplificar que não está distante da gente dessa realidade e é por isso que a gente tem que trazer isso aqui também para dentro de cada um de nós, profissionais, que aí está a informação, né? Visto que esse ambiente, né, esses fatores positivos, negativos, esses fatores externos, e a gente pode dizer fatores ambientais, olha aí a disciplina novamente, saúde e ambiental. Então, o ambiente, ele exerce ampla influência sobre os seres vivos. Nós somos afetados pelo meio. Nós somos afetados desde biologicamente, vamos dizer assim. Então, por exemplo, nós somos seres do ambiente e esses fatores do ambiente nos afetam. Então, por exemplo, luminosidade, que é um fator abiótico que a gente chama, ou seja, um fator do ambiente onde nós vivemos. Ele afeta ou não afeta nós como indivíduos biológicos? Sim. Chega à noite, né? A luminosidade não está presente, afeta, por exemplo,
na questão do sono, né? Então, isso é influência do ambiente sobre os seres biológicos. E aí a gente pode pegar. E aí eu posso burlar isso, muitas das vezes é burlado, né? E aí eu pergunto se é benéfico? Não, isso afeta. Então, por exemplo, profissionais que trabalham muitos anos tirando plantões noturnos, por exemplo, perdendo sono, isso afeta as suas questões de saúde. E muitas das vezes, profissionais que estão com alguns distúrbios, por exemplo, vão consultar, recomenda-se, inclusive, uma colega já passou por isso, mude de horário, volte a dormir, porque você já está há 10 anos trabalhando à noite, talvez isso, que então era, por exemplo, uma enxaqueca que ela tinha que não conseguia passar. E o médico, além de fazer uma intervenção medicamentosa, fez essa recomendação. Ela mudou de horário e aí houve uma mudança significativa nos efeitos lá na enxaqueca que ela estava tendo. Tá? Então, para ver que isso aqui afeta. Então, essa influência do ambiente, ela é sobre diversos aspectos. Pode ser esses fatores ambientais que influenciam a vida do ser vivo. Então, por exemplo, eu venho andando na rua, chove. É um fator do ambiente que influencia na minha atitude? Então, eu tenho que me abrigar. Talvez eu não chegue no meu compromisso de forma adequada, porque um fator ambiental está me influenciando. Eu estou começando a falar dos fatores ambientais que limitam, vamos dizer, a gente chama inclusive isso de fatores limitantes. Ele me limita. Uma temperatura exacerbada me limita, uma temperatura diminuída me limita. Agora mesmo a gente está vivendo no sul do país um tempo de temperaturas muito baixas. E isso afetava a população. Você olhava para as ruas da cidade, só os turistas que queriam ver aquilo realmente se sacrificavam para estar lá. Os moradores se recolhiam, né? Essas questões de temperatura, que é um fator de ambiente, influencia em mortes. Muitas vezes a gente vê, olha, morreu nos Estados Unidos, houve um aumento da temperatura em tantos graus e isso influenciou na morte de idosos, por exemplo, né? Então aí a gente consegue enxergar que o ambiente influencia os seres vivos, ou seja, os seres biológicos como nós, seres humanos. E a gente precisa entender essa relação aí para que a gente possa fazer essas administrações. Então, esses fatores abióticos, né, como temperatura, luminosidade, ele influencia sobre os seres vivos. Mas outros fatores ambientais também influenciam, como eu falei para vocês. O alimento adequado, de onde é que ele vem? Do ambiente. A água adequada, de onde é que vem? Do ambiente. E se eu ingiro, por exemplo, uma água contaminada, isso vai ter influência na minha saúde e, consequentemente, na minha questão do bem-estar mental. Porque quem está doente ou quem está afetado numa parte do seu sistema, ele não vai estar bem mentalmente, com certeza. Então, esse estado mental equilibrado, ele é extremamente importante. E aí a gente tem alguns fatores influenciadores que a gente pode trabalhar aqui para ter esse estado mental equilibrado. Administração das emoções, né? Então, por exemplo, já imaginou se você trabalha num ambiente hospitalar, como, por exemplo, unidade de terapia intensiva, que mortes acontecem, né? É rotineiro que as pessoas morrem, e você não sabe administrar suas emoções nessas questões? Então fica um pouco complicado. E eu digo para vocês, eu sempre costumo olhar para o ambiente para trazer essas informações para vocês. Eu já tive exemplos de pessoas colegas que trabalhavam nesse ambiente hospitalar, eles eram afetados, eles sofriam com as famílias. E você já pensou, você trabalhar por longos períodos e sempre sofrer por essas questões? Eu pergunto, isso trará benefício para o seu bem-estar mental? Não. Vejam só, eu não estou dizendo que é para você se tornar uma pessoa dura, insensível. Eu estou dizendo que é uma questão de administração das emoções. É avaliar aquelas situações, mas não trazer, não acumular dentro da sua caixinha emocional aqueles fatores. É lógico que naquele momento você vai se condoer, porque você é o ser humano, você vai se emocionar, você vai amparar aquela família, inclusive porque isso é papel da enfermagem, é o cuidado, não é isso?
é o cuidado. E nesse momento, mais do que nunca, a família precisa de cuidado. Né? Então é uma questão não de me tornar duro e insensível, é uma questão de saber administrar. Né? E no decorrer do tempo, se você for trabalhando essas questões, você aprende a fazer essa administração. Então, quando eu estou no desenvolvimento das minhas atividades laborais, eu faço, eu me condoo, eu interfiro. Mas saiu de lá, procure deletar, procure esvaziar essa sua caixinha, para que isso não te traga aqui um prejuízo de um estado mental desequilibrado. Tá certo? Sim. Então, é essa questão de administração, né? Mas como você falou aí no caso da sua avó, há pessoas e pessoas, há profissionais e profissionais, há indivíduos ou indivíduos, e a gente tem que respeitar essas questões. Essa colega que eu falava, ela tinha uma sensibilidade muito maior do que as outras pessoas. Isso não é errado, né? Só que, lógico, por ela ter essa sensibilidade um pouco mais exacerbada, se ela tivesse esse conhecimento da questão das administrações, das emoções, ela poderia trabalhar essas questões, não sozinha, porque muitas vezes não dá, mas pode ser ajuda de um profissional? Pode, para você se situar, entender o que está acontecendo naquelas situações, para você não ter prejuízo, porque senão, se você adoece, não tem como você cuidar, né, que é o principal objetivo. Evitar o excesso de informação, e hoje nós estamos, então aqui é um dos fatores que promove o bem-estar mental equilibrado. Nós vivemos hoje num ambiente informacional, que a gente chama. A um clique você pega o seu telefone e há uma diversidade de informações, né? O meu celular, nos finais de semana, no sábado, ele me dá um relatório de tempo de uso, de porcentagem de uso, né? Então, eles dão essas questões e muitas vezes eu fico assim, surpreso, inclusive. Você teve uma média de 8 horas de uso do seu smartphone. É muito tempo e a gente nem se percebe, né? Você está deitado, você está conversando, você está almoçando. Então, essas questões, essas mudanças ambientais, sociais que se promove, a gente tem que avaliar se essa questão é ou não benéfica, porque esse excesso de informação, eu estar daqui a pouco com 2, 3, 4, 5 telas abertas ao mesmo tempo, mandando mensagem, falando com outra pessoa daqui, né? Então, esse excesso de informação, ele também é prejudicial para a saúde mental, e eu preciso fazer um equilíbrio aí nessas questões. Então, muitas vezes deixar desligado, muitas vezes fazer outra atividade, pegar um livro para ler. É lógico que essa mudança não é de uma hora para outra, no decorrer do tempo. Equilíbrio, você fazer essas questões. Então, pegar um livro. Então, por exemplo, eu me proponho sempre a ler, eu gosto de ler sempre mais de um livro. Então, eu leio 3 livros ao mesmo tempo. Eu digo assim, paralelamente, né? Então, eu pego tanto tempo para um, leio o capítulo para outro, e aí muitas vezes eu já vou deixando essas questões. Quando a gente está no período de semestre letivo, que a gente ministra a aula para diversas disciplinas, também ele já fica aqui um pouco de lado. Aí só vai buscar informação que é adequada para trazer aqui, para organizar ideia, para trazer para vocês, como a gente está fazendo agora. Então, evitar esse excesso de informação também é importante para a saúde mental. O uso de técnicas de relaxamento, né? Buscas de possibilidades, de meditação, de yoga, também é importante para essa questão de relaxar, de manter aí esse sistema mental equilibrado. O planejamento das atividades, porque eu posso me atropelar todo e daqui a pouco eu estou preocupado, estou fazendo uma atividade preocupado com a outra. Mas se houver um planejamento, dá para fazer. Eu tinha uma professora na época da minha graduação que dizia: se vocês tiverem 2 atividades, uma para segunda e uma para terça,
faça primeiro a de segunda e depois faça a de terça. Porque se você for tentar fazer as duas juntas, talvez você não consiga fazer nem a de segunda e nem a de terça-feira. E aí isso é complicado. Isso é uma questão de planejamento, né? Então, o que eu tenho para fazer, me organizar? Porque, por exemplo, se eu não tivesse aqui organizado em relação ao horário de vocês e a aula que eu tenho que dar às 7h30 da manhã, talvez eu dormisse preocupado e o meu sono não fosse um sono restaurador e eu estaria agora aqui bocejando, dando aula para vocês. Então, a questão do planejamento das atividades. Então, eu tenho atividades para a semana toda, mas qual é a mais urgente? É a aula de saúde ambiental às 7h30. Né? Daqui a pouco eu tenho outra atividade, mas o meu pensamento agora, o meu planejamento está voltado aqui para a questão de vocês. E isso traz uma questão de um equilíbrio mental. O exercício cerebral, por exemplo, então não deixar, né? A gente disse que a gente utiliza muito pouco da nossa capacidade mental, cerebral, né? Então procurar atividades que estejam, que exercitem, né? Essa questão da saúde mental, como por exemplo a leitura, fazer o que gosta, né? Tirar um tempo para você não fazer nada, que isso é importante também. Na verdade, a gente se cobra muito, né? Nós nos cobramos muito em relação, e muitas das vezes, por você estar sem fazer nada em um determinado período, parece que aquilo vamos dizer assim, você se sente inútil. E, na verdade, não é. Isso também faz parte da questão da manutenção da saúde mental. Fazer aquilo que você gosta. Quem trabalha exacerbadamente, eu não sei se já acontece isso com vocês, mas quem tem atividades rotineiras, cotidianas, quando tira férias, por exemplo, se sente perdido, né? Por quê? Porque está moldado a fazer aquilo, está maquinalmente treinado para realizar aquela atividade e nem se percebe. E quando é retirado desse ambiente maquinal de realizar atividades específicas cotidianamente, ele se sente desolado, perdido, porque deixou de experimentar todos esses fatores influenciadores da saúde mental, inclusive aqui fazer o que gosta, fazer uma leitura, ficar com a família, né, com os amigos. Então, todas essas questões aqui vão se influenciar. E uma das coisas que a gente tem que pensar, e é uma coisa que eu faço e recomendo para vocês, é parar um momento, quando estiver muito exacerbado, com o pensamento muito acelerado, com as atividades em grande quantidade, pensar que o nosso futuro é a morte. Nós iremos morrer e tudo ficará. Então eu li um texto, eu não vou conseguir reproduzir todo para vocês, mas que dizia: você morrerá e a tua roupa ficará no varal. Você morrerá e o cachorro que você amava terá outros donos. Então, como eu falei, nós iremos morrer de qualquer forma, mas por que não desenvolver? Então, é necessário realmente isso? Essa minha atividade, essa minha ocupação mental desequilibrada, é necessário? Né? Eu trabalhar excessivamente, eu me preocupar excessivamente, é necessário? Então, tem que chegar o momento em que a gente tem que pensar, saber fazer o equilíbrio, né? Então, estou trabalhando demais, vou dar uma regredida aqui, vou dar uma melhorada nessa questão, uma acertada aqui, para você manter a sua saúde, porque senão você não vai conseguir se manter saudável, inclusive para realizar as suas atividades cotidianas, tá certo? A nossa aula vai às 9h10, o próximo assunto a gente continua lá, que é o bem-estar social, a gente continua na próxima aula, tá certo? Pessoal de casa, alguma dúvida, alguma pergunta em relação a essas questões? A gente ainda... Oi, pode perguntar. Não, eu queria saber com o senhor em relação ao material de apoio, entendeu? Sim. Esses slides, o senhor vai postar para a gente na plataforma? Os slides eu posto quando eu encerro um determinado assunto, um determinado ponto do plano de aula ensino de vocês. Aí eu posto. O que eu faço é inserir na plataforma as aulas para vocês, tá?
Então já tem lá na plataforma, inclusive é algo que eu queria que vocês dessem uma olhada, que a apresentação da disciplina eu já postei lá para vocês. Queria que vocês acessassem para ver realmente se está funcionando e se tem acesso. Essa aula aqui eu também vou postar para vocês. Então, eu vou postando as aulas gravadas e assim que eu encerrar um determinado tópico, aí eu envio para vocês esses slides de forma de PDF para vocês terem o apoio. Mas não é para se apoiar aqui, porque o que eu ponho aqui no slide é para eu ter uma ideia dos assuntos que são tópicos que eu vou conversar com vocês. E você vê que eu utilizei hoje 2 slides aqui para conversar um monte de assunto aqui com vocês, tá? Então, aprofunde essa questão de saúde em fontes confiáveis, na bibliografia que está no plano de aula e ensino de vocês. Tá bom? Que eu ainda vou enviar também lá para a plataforma de vocês. Eu estou organizando ainda. Tá bom, então, professor. Obrigada. Oi? Atividades? A gente vai, em determinado momento, fazer atividades. Pode ser, como a gente não tem aula prática, seria atividades em sala de aula. Como a gente está de forma híbrida, provavelmente eu vou enviar para vocês exercícios, e aí, para todo mundo ter acesso, e vocês me enviarem posteriormente. Tá certo? Então, é dessa forma que nós trabalharemos. Então, eu agradeço a presença de todos, tenham todos um bom dia, até a próxima. Obrigada, professor. Bom dia. Bom dia.